Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 o Dr. Andrei Mendes Santos, que é advogado especializado, entre outras, na área de relações de consumo. O Dr. Andrei já foi coordenador de estágios da Assembleia Legislativa na área de Direito do Consumidor, já chefiou o PROCON de Montes Claros, o Programa de Defesa do Consumidor em Montes Claros, durante 4 anos, tem uma vasta experiência nessas áreas e nós vamos falar com o Dr. Andrei sobre algumas questões referentes às relações de consumo, os direitos do consumidor. Eu começo perguntando, Dr. Andrei, uma questão de um automóvel. Se um automóvel que a pessoa compra oferece ali, apresenta-se ali com um vício, que comumente nós chamamos de defeito, quais são os direitos do adquirente deste produto? Bom, inicialmente nós temos que destacar que existe diferença entre o veículo novo e o veículo usado em relação aos direitos. Uma vez que o veículo novo, ele será ditado pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, se ocorrer dele ter problemas de fabricação, né, dentro do período da garantia, né, o que vai acontecer? Ele terá que ser levado à concessionária para a correção. Se essa correção ocorrer em menos de 30 dias, nada o consumidor poderá requerer. Caso contrário, se passados 30 dias, aplica-se o artigo 18, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, supondo que corrigiu ali com 5, 6 dias aquele problema, mas logo depois voltou o mesmo problema, leva na concessionária, a concessionária corrige, né, volta a apresentar o mesmo problema de novo. Isso, né, gerará ao consumidor o mesmo direito previsto no artigo 18, né, em relação à troca do bem. Agora, infelizmente, as concessionárias não aceitam de uma forma pacífica, né, e voluntária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, quando ocorrer este vício por diversas vezes ou por mais de 30 dias dentro no caso, assistência técnica, nesse caso a concessionária, é necessário que o consumidor entre na justiça requerendo a devolução do dinheiro ou um carro novo ou o abatimento proporcional do preço, né? Isso tudo está previsto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Já no caso do carro usado, temos que verificar que a garantia dele é de 90 dias somente e será válido sobre a condição que for garantida em contrato. Isso é um diferencial, pois verificamos, por exemplo, que você compra um carro usado, ou um carro seminovo, na condição que ele encontra. Mas, se a concessionária ali garantiu, né, a caixa e o motor, por exemplo, ela tem que garantir ela tem que manter aquela proposta durante os 90 dias. Mas, se no contrato estiver claro que o consumidor irá receber o imóvel na condição que ele se encontra, independente de eventuais defeitos, ele não poderá posteriormente requerer a sua troca ou a correção daquele defeito, pois deveria ter levado o carro antecipadamente a uma concessionária ou a uma oficina mecânica de sua confiança para poder fazer um laudo do que seria necessário trocar. De posse desse laudo, aí sim, você pode chegar para o revendedor e falar, não, olha, o carro tem que corrigir isso, 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 ou você me dá uma garantia disso, ou eu quero um abatimento do preço, né? Não sendo possível a negociação, você vai comprar outro carro e não compra aquele que está com defeito, porque possivelmente o juiz irá entender que você não tem direito em relação a esta garantia. De outro lado, temos que verificar que se tratar de carros que geram renda à pessoa, como utilitários, táxi, ou até mesmo uma pessoa que faça uso do carro para, por exemplo, levar a produção, né, da sua fazenda, ou bem como caminhão, né, trator, todos esses bens que geram renda, mesmo com a substituição, mesmo com a correção,
né, o consumidor ainda tem direito de requerer o que a gente chama de lucros cessantes, ou seja, aquilo que ele deixou de ganhar uma vez que o bem estava retido junto à concessionária ou junto à empresa. Doutor Andrei, às vezes também as pessoas fazem a aquisição de algum consórcio em, por exemplo, 60 pagamentos. E, com o tempo, a pessoa desiste deste pagamento, dessa contribuição mensal. Quais são os direitos do desistente deste contrato de adesão que é o consórcio? Bom, a questão dos consórcios hoje está sendo analisada pelo STJ, né? A lei atual define que o consumidor, ele sendo o desistente, ele dando causa à rescisão do contrato, ele só tem direito a receber o valor pago ao final do consórcio. Porém, né, já existem julgados determinando que a devolução seja feita de imediato, né, mas, inicialmente, o posicionamento dominante é que a devolução seja feita somente no final. De outro lado, supondo que quando da aquisição do consórcio lhe foi prometido alguma coisa, foi dito que a cota já era contemplada, infelizmente isso é um golpe muito comum no mercado hoje, né? Ou que o bem seria entregue em poucos dias, se ocorrer algum vício na hora da contratação do consórcio, né? Se o consumidor, na vontade inicial dele, né, ele foi enganado pelo vendedor, seja terceirizado, seja representante direto da empresa, seja um corretor, seja quem for, que estiver em nome da empresa, vendendo aquele consórcio, né? Se ele foi enganado, aí sim, o consumidor pode entrar com uma ação contra a empresa que vendeu o consórcio, contra o consórcio em si, né? E contra a pessoa, né? Exigindo que o dinheiro seja devolvido integralmente e corrigido, além de possibilidades de dano material, dano moral, supondo que, como nós já falamos anteriormente, o consórcio era para a aquisição de um caminhão e foi prometido que em 30 dias o caminhão seria entregue, né? O que acontece? O caminhão não foi entregue em 30 dias, já tem 6 meses, o cara está ali pagando 6 meses e não recebeu o caminhão ainda. Ele pode exigir, sim, o lucro cessante desse período em que a proposta não foi entregue. O principal, em qualquer relação de consumo, em qualquer atividade de comercial que o consumidor faça, é impreterível que ele exija que aquilo que foi oferecido verbalmente seja transcrito, seja escrito no contrato, ou seja escrito num papel e carimbado pela empresa, né? Não acreditando somente na palavra do vendedor ou do representante. Doutor Andrei, também acontecem situações de pessoas comprarem outros bens com pagamentos parcelados. Eu dou o exemplo aqui, muito semelhante ao consórcio, de um lote em diversas prestações. E se a pessoa desistir ali ainda no andamento do contrato, como fica a questão da devolução do dinheiro do que já foi pago? Bom, em relação à questão das compras parceladas, é necessário tomar muito cuidado. Por quê? Não só em relação, voltando um pouco antes da devolução, no momento da contratação, né, nós brasileiros adoramos, né, questionar, né, sempre comprar, vamos dizer assim, né, produtos parcelados, né, porque é mais barato, a parcela é pequena e a gente só olha o valor da parcela e não olha nossa capacidade de pagamento. Infelizmente, isso é um mal do brasileiro. Né? Seja ele rico, seja ele pobre, o parcelado é um mal brasileiro. Então, o que acontece? Independente do produto parcelado, você primeiro tem que ver qual a forma que está sendo feito aquele parcelamento. Por exemplo, se é uma alienação fiduciária, se é um contrato de compra e venda, se é um empréstimo direto ao consumidor, pois cada um desses tipos de venda terá um efeito jurídico diferente. No caso, por exemplo, do loteamento, normalmente é feito um contrato de compra e venda, mas eu já vi casos, né, em que é feito um contrato, por exemplo, de alienação fiduciária, o que não é comum, mas acontece, né? No contrato de compra e venda, por exemplo, verificamos que lá está estipulado qual que é o valor da multa,
se a entrada que o consumidor deu é considerado aras ou não é considerado aras, ou seja, em caso de desistência ele perde aquele sinal, e qual que é a multa estipulada. Essa multa, ela não pode ser abusiva. Por outro lado, verificamos que muitas vezes, quando o consumidor vai a uma loja, né, comprar um produto, seja uma televisão, seja um som, seja um celular, ele não está financiando aquele produto, ele está fazendo, né, um contrato de financiamento junto ao banco. Então não há que se falar em devolução do bem, mas sim pagamento daquele financiamento junto à financeira, né? Neste caso, o consumidor tem que tomar um cuidado muito grande, pois existem dois problemas. Normalmente, as lojas de Montes Claros, principalmente de eletrodomésticos, utilizam de duas formas de financiamento: a alienação fiduciária e o contrato direto ao consumidor. No caso da alienação fiduciária, havendo débito, né, o consumidor pode ter a exigência judicial de devolução do bem. Esse bem será levado a leilão e a diferença deverá ser paga pelo consumidor. Já no contrato direto ao consumidor, né, o CDC, o que acontece? O bem já foi pago, a empresa, a loja de eletrodomésticos já recebeu o dinheiro. Você agora deve ao banco. Neste caso, né, tem que se tomar cuidado porque os juros de atraso daquele financiamento normalmente são muito altos. Aí nós vamos colocar um outro posicionamento. Você vai ter que verificar se o financiamento foi feito junto a uma instituição financeira ou se ele foi feito junto à loja de eletrodomésticos. Se ela foi feita junto à loja de eletrodomésticos, né, que não é uma instituição financeira, os juros máximos que podem ser cobrados são os juros legais. Hoje, taxa Selic, 13,75% ao ano. Né? Já, se ele foi feito diretamente, foi feito junto a uma financeira, aí esses juros podem chegar a 6%, 5%, 4% ao mês. Normalmente acontece, né, da empresa querer cobrar mais do que isso. Se a empresa for abusiva nos seus juros moratórios, né, em 12%, 17%, como acontece infelizmente, o consumidor pode recorrer ao Poder Judiciário e entrar com uma ação pedindo a revisão desses juros moratórios cobrados indevidamente. Essa ação é uma ação cuja a efetividade dela, né, é muito boa, né, e que normalmente os juízes têm mandado reduzir os juros de 17% do cartão de crédito, por exemplo, né, 12% de determinadas financeiras, né, que existem aí no mercado, né, para 6%, 5%, 4%, dependendo da taxa média do mercado àquela época do financiamento. Doutor Andrei, eu gostaria que você me respondesse só quase que sim ou não. As empresas também são consumidoras, concorda? Sim. Hoje, principalmente com a lei da microempresa, não existe dúvida. E sempre quando a empresa comprar um produto que não for relativo à sua especialidade, ela será considerada consumidora. O programa Orientando o Direito teve o privilégio de conversar com o Dr. Andrei Mendes Santos, que falou sobre relações de consumo e pede ao nosso telespectador que nos espere amanhã, porque em Querendo Deus apresentaremos uma outra entrevista.